Então, pessoal, seguindo aqui o nosso curso, hoje iremos resolver questões sobre fatos contábeis, questões da banca Sebrasp-Cesp, tá? Lembrando, pessoal, que aqui nós estamos no curso de contabilidade Professor Moreira. Os fatos contábeis, pessoal, são três. Quais são esses três? Nós temos os fatos permutativo, nós temos os fatos modificativo. Esse modificativo pode ser aumentativo ou diminutivo, e nós temos os fatos mistos, tá certo? Então, nós temos esses três tipos de fatos: permutativo, modificativo e misto. O fato permutativo, pessoal, para você saber o que é um fato permutativo, você faz o lançamento contábil e verifica, ó, aqui nós temos ativo, nós temos passivo e aqui nós temos o patrimônio líquido. O fato permutativo, nós temos cinco fatos permutativos, tá certo? Então são cinco. Aí para você não esquecer, aí você faz isso aqui, pessoal, ó. O ativo, o ativo aumentou e o ativo diminuiu. É um fato permutativo. Aqui é um fato permutativo, pessoal. Outro fato permutativo, o passivo aumentou e o passivo diminuiu. Aqui é outro fato permutativo. E o terceiro fato permutativo, o PL aumentou e o PL diminuiu. Então, aqui nós temos os três primeiros fatos permutativos. E o quarto fato permutativo, você associa aqui, pessoal, ó, o ativo aumenta e o passivo também aumenta. Ou seja, você olha para a seta e veja cabecinha com cabecinha. Então, aqui, pessoal, o fato permutativo, o ativo aumentou e o passivo aumentou, tá certo? Outro fato aqui, ó, o ativo diminui e o passivo diminui. Veja que também é cabecinha de seta com cabecinha de seta, ó. O ativo diminuiu e o passivo diminuiu. Então aqui nós temos os cinco primeiros fatos permutativos. Então isso aqui, pessoal, são fatos permutativos. Permutativos. E os fatos modificativos? Modificativos, pessoal, você vai associar da seguinte maneira, ó. Modificativos, pessoal. Se tiver uma despesa, ele é um fato modificativo diminutivo, tá certo? Então, se tiver uma despesa, é um fato modificativo diminutivo. E se tiver uma receita? Se tiver uma receita, ele é um fato modificativo aumentativo. Agora, pessoal, nós temos que ter cuidado que nós temos duas observações bem importantes, tá certo? Aliás, essas duas observações irão se transformar em quatro observações, porque é o seguinte, ó, o ativo, pessoal, o ativo, ele está diretamente relacionado com o PL. Então, ó, se o ativo aumentar e o meu PL aumentar, nós temos um fato modificativo aumentativo. Então, aqui, pessoal, ó, é um fato modificativo aumentativo, tá certo? Agora, ó, se o ativo diminuir e o PL diminuir, então nós temos um fato modificativo diminutivo. O que caracteriza um fato diminutivo? Diminutivo, pessoal, é o meu PL diminuir, ó. Modificativo aumentativo é o meu PL aumentar. Veja que aqui, ó, quando eu tenho uma receita, o meu patrimônio líquido aumenta, consequentemente, é um fato modificativo aumentativo, tá certo? Agora, outro cuidado, pessoal. Agora eu vou até mudar de cor, ó. O passivo.
o passivo, ele é inversamente ao PL, ou seja, se o meu passivo aumentar, o meu patrimônio líquido vai diminuir. Se o meu passivo aumentar, o meu patrimônio líquido vai diminuir. Isto aqui, pessoal, é um fato modificativo diminutivo. Se o meu PL diminui, aliás, se o meu passivo diminui, se o meu passivo diminui, ó, passivo diminuiu, o meu PL aumenta. Veja que aqui, ó, eles são inversos, tá certo? Ó, aqui no ativo eles são diretos, ó, são diretos, tá certo? Ó, se um aumenta, outro aumenta, se um diminui, outro diminui. Já o passivo é ao contrário, pessoal. Olha aí o passivo, ó. Se um aumenta, o outro diminui. Se um diminui, o outro aumenta. Aqui neste caso aqui, o último, nós temos um fato modificativo aumentativo. Veja que o que caracteriza um fato se é modificativo, aumentativo ou diminutivo é o patrimônio líquido, tá certo? Então, o que é que a gente observa até agora, pessoal? Nós observamos até agora que fatos permutativos não altera o PL em termos quantitativos, tá certo? Então, fatos permutativos não altera o PL em termos quantitativos. E os fatos modificativos? Os fatos modificativos altera o patrimônio líquido. Fatos modificativos são aqueles fatos que alteram o patrimônio líquido. E os fatos mistos? Os fatos mistos, pessoal, vão ser a mistura dos dois, tá certo? Quando eu tenho um fato permutativo, eu tenho um fato permutativo mais um fato modificativo. Então, esses fatos mistos podem ser como nós temos modificativos aumentativo e diminutivo, esse aumentativo e diminutivo vai acompanhar o fato misto. Consequentemente, nós temos fatos mistos aumentativos e fatos mistos diminutivos, tá? Vamos para as questões, para a gente entender isso aí. Vamos para as questões. Aqui nós temos a primeira questão, diz o seguinte: no que diz respeito aos atos e fatos administrativos, julgo e de seguir. Um fato que simultaneamente modifica o patrimônio de forma qualitativa e de forma quantitativa é um fato composto, estando bem representado pelo provisionamento para a distribuição de dividendos. Pessoal, veja que ele está dizendo o seguinte, ó, um fato que simultaneamente modifica o patrimônio de forma qualitativa e de forma quantitativa é um fato composto. Fato composto é quando há uma modificação no patrimônio e um fato permutativo, tá? Estando bem representado pelo provisionamento para distribuição de dividendos. Como é que a gente distribui dividendos? Os dividendos, pessoal, eles são distribuídos através do lucros acumulados. Então você faz o seguinte lançamento, ó. Você vai fazer o seguinte lançamento, pessoal. Quando você distribui lucros acumulados, ó, você faz isso aqui, ó, debita lucros acumulados. Lucros acumulados é uma conta do PL, pessoal. PL. PL, quando está sendo debitado, esse PL está diminuindo. Toda vida que o PL estiver sendo debitado, pessoal, ele está diminuindo, tá? E dividendos, quando você distribui dividendos, você coloca no passivo. Dividendos, dividendos a pagar. Aqui, pessoal, o meu passivo está sendo creditado. Quando o passivo está sendo creditado, ele está aumentando. Consequentemente, aqui nós temos o quê? Um fato modificativo. Modificativo, o PL está diminuindo. Então, é um modificativo diminutivo. Diminutivo. Então, aqui, pessoal, a questão está errada,
porque ele está dizendo que é um fato composto. Um fato composto é o mesmo fato misto, tá certo? Então, um fato composto é um fato misto. Então, essa questão aqui está errada, tá? Pessoal, outro detalhe aqui, ó, muito importante, tá? Quando o meu PL está aumentando, tá certo? Eu estou creditando. Quando o PL está aumentando, eu estou creditando. Quando o PL estiver diminuindo, eu estou debitando. Observe aqui, ó, ele está debitando, o meu PL está diminuindo, debitando. E o passivo? O passivo, pessoal, ó, passivo, quando eu estou creditando, é porque esse passivo está aumentando, tá certo? Então, ó, creditando. E o meu passivo, quando está diminuindo, é porque eu estou debitando. Isto aqui nós vimos lá em outra aula. Aí a gente vê aqui, pessoal, ó, o nosso balanço patrimonial, tá certo? Ó, balanço patrimonial. Aqui nós temos, ó, ativo, passivo e PL. Do lado de esquerdo nós temos os débitos e do lado direito nós temos os créditos. Pessoal, passivo e PL, eles aumentam a crédito, ó. Eles aumentam a crédito, ó. Aumentou a crédito, tá certo? E ele diminui, ó. Diminui quando você debita, tá certo? Então, PL, quando você debita, ele diminui. Já o ativo é diferente, pessoal. O ativo está aumentando, ó. Quando o ativo está aumentando, ele está sendo debitado. Se for ao contrário, ele está sendo creditado. Então, mais uma observação aqui para você colocar aqui, ó. Ativo aumentou, ele está sendo debitado. Ativo diminuiu, ele está sendo creditado, tá certo? Vamos para a próxima questão. A próxima questão, pessoal, diz o seguinte: a segunda questão. Essa primeira foi errada, tá certo, pessoal? Então, essa primeira aqui, ó, vou até colocar um ezinho maior, tá? Foi errada. A segunda questão. No que diz respeito aos atos e fatos administrativos, julgo o item a seguir. O lançamento a seguir constitui um fato contábil modificativo diminutivo. Pessoal, veja aqui, ó. Ações em tesouraria é uma conta do PL. Este PL está sendo debitado. Consequentemente, esse PL está diminuindo. E eu vou creditar o quê? Vou creditar bancos. Bancos é uma conta do ativo, ativo circulante. Quando eu credito uma conta do ativo, o ativo diminui. Consequentemente, pessoal, veja que aqui nós temos um fato modificativo diminutivo. Por que nós temos esse fato modificativo diminutivo? Porque o meu PL está diminuindo. Olha lá nas nossas explicações, pessoal, nas nossas explicações aqui, ó. Ativo diminui, PL diminui, ou seja, diretamente modificativo diminutivo, tá certo? Então, o nosso gabarito aqui está verdadeiro. Então, isso aqui, pessoal, está certo. Deixa eu colocar aqui de vermelho bem grande. Então, isso aqui está correto. Vamos para a terceira questão. A terceira questão diz o seguinte: no que diz respeito aos atos e fatos administrativos, julgo o item a seguir. Para fins contábeis, ato administrativo é definido como ato capaz de afetar o patrimônio da entidade de forma qualitativa ou quantitativa, ou de ambas as formas. Pessoal, esse item está errado, tá certo? Veja que esse item está errado. Observe aqui, pessoal, que aqui nós temos um ato administrativo, tá certo? O que é um ato administrativo? Ato administrativo é que não modifica o patrimônio. Ato administrativo, ato administrativo
não modifica o patrimônio. Então, um ato administrativo não modifica o patrimônio, tá certo? O que é um ato administrativo? Pessoal, o próprio nome já está dizendo, é quando você só escreve, tá certo? Vamos dar um exemplo aqui, ó. Teve uma reunião aqui na minha empresa. Aí, nessa reunião, nós dissemos o seguinte na reunião, ó, iremos comprar um veículo. Então, aqui, pessoal, na reunião foi dito isso aqui, ó, na reunião, abordamos os seguintes aspectos, ó, iremos adquirir um veículo para a empresa. Então, aqui, pessoal, foi apenas um ato administrativo, tá? Iremos adquirir um veículo para a empresa. Então, isso aqui é um ato administrativo, ou seja, não houve modificação no meu patrimônio, tá certo? Aí o que que acontece? No futuro, tá? No futuro, quando eu adquirir o veículo, aí é um fato administrativo, é um fato contábil, tá certo? Outro exemplo aqui, ó. Iremos contratar 10 funcionários. Iremos contratar funcionários. Eu vou botar só funcionários, tá? Iremos contratar funcionários. Isso aqui, pessoal, é um fato administrativo, é um fato administrativo, tá certo? Aí, quando eu contratar, que for fazer os lançamentos ali nos pagamentos e tudo mais, aí sim vai haver os fatos contábeis, tá? Enquanto for o ato administrativo, é aquele ato que você só coloca ali no livro para você dizer que vai executar, tá certo? Então, o que é que a questão pergunta? Ó? Para fins contábeis, ato administrativo é definido como ato capaz de afetar o patrimônio da entidade de forma qualitativa ou quantitativa ou de ambas as partes. Então, esse item está errado, porque o ato administrativo, ele não altera o patrimônio, tá certo? Ele não afeta o patrimônio naquele momento. Poderá, pessoal, poderá afetar no futuro, tá certo? Então, ó, poderá afetar no futuro, poderá afetar no futuro. Então, por isso que o item está errado. Vamos para a quarta questão. A quarta questão diz o seguinte: no que diz respeito aos atos e fatos administrativos, julgo o item a seguir a contratação de um empréstimo bancário para pagamento em 12 meses, com juros de 2% ao mês, cobráveis sempre ao final de cada mês, modifica quantitativamente o patrimônio da entidade no momento de sua contratação. Pessoal, eu fui fazer um empréstimo no banco, olha o que foi que aconteceu. Eu cheguei no banco e peguei o dinheiro emprestado, ó. Debitei caixa, tá certo? Por que que eu debito caixa? Porque quando eu fui no banco, entrou dinheiro na minha empresa. Caixa é uma conta do ativo circulante. Como está sendo debitado o ativo, então ele está aumentando. E eu vou creditar o quê? Vou creditar empréstimos a pagar. Aqui, pessoal, é como se você fosse fazer um empréstimo no banco. Você vai lá no banco, pegou o empréstimo, pegou o dinheiro e vai ficar devendo. Empréstimos a pagar é uma conta, como o pagamento é em 12 meses, então é uma conta do passivo circulante. Passivo, quando está sendo creditado, esse passivo está aumentando. Então, veja, pessoal, que aqui é um fato permutativo, tá certo? Então, é um fato permutativo. Permutativo. Aí, o que é que a questão diz mais? Ó? Com juros de 2% ao mês, cobráveis sempre no final de cada mês. Chegou o final do mês, pessoal, eu vou pagar os juros. Como é que eu faço o pagamento dos juros? Ó? Debito despesas de juros, débito despesas de juros, isso aqui,
aqui foi no ato da contratação, pessoal, ó, no ato da contratação, tá certo? Ó, no ato da contratação, tá certo? E esse outro aqui no final de cada mês, ó, no final de cada mês, tá certo? Ó, no final, no final de cada mês, tá? No final de cada mês, pessoal, eu vou pagar esse empréstimo, tá certo? Ó, eu vou pagar esse empréstimo. Aí o que é que eu vou fazer? Eu faço isso aqui, ó, débito. Empréstimos a pagar. Veja, pessoal, ó, que aqui, quando eu recebi, eu creditei empréstimos a pagar. Agora eu vou pagar esses empréstimos, ó, empréstimos a pagar. Aí, para pagar esse empréstimo, pessoal, isso aqui é uma conta do empréstimos a pagar, é uma conta do passivo. Passivo está sendo debitado, então esse passivo está diminuindo. Quando eu vou pagar um empréstimo, pessoal, eu tenho que tirar o dinheiro da minha empresa, tá certo? Então eu vou creditar caixa ou banco, tá certo? Sempre quando a gente falar em caixa, é caixa ou banco, o equivalente de caixa. É o que está entrando dentro da minha empresa, tá certo? Então, este caixa aqui, pessoal, este caixa é uma conta do ativo circulante. Ativo, quando está sendo creditado, o ativo está diminuindo. Agora veja, pessoal, que eu vou pagar também os juros. Esses juros é uma despesa financeira, tá certo? Então aqui, ó, juros passivos, tá certo? Deixa eu colocar esse caixa um pouco mais embaixo para a gente entender melhor. Então aqui, ó, eu vou creditar juros passivos. Juros passivos são despesas financeiras, tá certo, pessoal? Juros passivos. Aliás, eu vou creditar aqui caixa no primeiro momento. Agora eu vou explicar aqui, ó. Vou creditar caixa. Caixa é uma conta do ativo. Ativo, quando está sendo creditado, esse ativo está diminuindo, tá? Agora, pessoal, veja que tem juros. Aí o que é que você vai fazer? Você pergunta da seguinte maneira, pessoal: esses juros, ó, juros, foi bom ou foi ruim para a minha empresa, tá certo? Ó, você faz a seguinte pergunta: juros, foi bom ou foi ruim para a minha empresa? Para a minha empresa. Se foi bom, pessoal, se os juros for bom, então isso aqui é uma receita. Se os juros for ruim, então isso aqui é uma despesa. O que é os juros bom? Juros bom é quando eu recebo juros, tá certo? Eu recebi juros, é uma coisa boa. Uma coisa ruim é quando eu pago juros, então é uma despesa. Lembrando, pessoal, que despesa a gente sempre debita. Despesa a gente sempre debita. Receita a gente sempre credita, tá certo? Então, receita a gente sempre credita. Então, veja que eu paguei os juros. Pessoal, juros eu estou pagando. Como eu estou pagando, foi uma coisa ruim, então vai ser um débito de juros passivos, tá certo? Juros passivos. Juros passivos são despesas. Juros passivos são despesas. Então, no final do mês, pessoal, no final do mês acontece ó. Primeiramente, ó, esse débito e crédito é um permutativo. Como houve um fato que tem uma despesa, então isso aqui é um fato misto, tá? Por que que é um fato misto? Porque aconteceu aqui, ó, um fato permutativo, ó, entre ativos e passivos e aconteceu uma despesa. Tá certo? Aconteceu uma despesa. Então, neste caso, nós temos um fato misto, tá?
O que é que a questão pergunta? A questão pergunta o seguinte: a contratação de um empréstimo bancário para pagamento em 12 meses, com juros de 2% ao mês cobráveis sempre ao final do mês, foi o que nós explicamos. Modifica quantitativamente o patrimônio da entidade no exato momento de sua contratação. Pessoal, ele não modifica quantitativamente. Aqui é um fato, se modificasse quantitativamente, era um fato modificativo. Ó. Então, isso aqui está errado. Porque na contratação aconteceu um fato permutativo. A questão só quer saber no ato da contratação. Então, esse item está errado, tá certo, pessoal? Então, essa questão aqui está errada. Vamos para a próxima questão. A próxima questão, pessoal, é a questão de número 5. Diz o seguinte, ó. Em relação aos aspectos conceituais e práticos de contabilidade, julgo o item que se segue. Considere que uma entidade adquira um lote de determinado material destinado a uso próprio e que sobre a operação incidam ICMS e IPI incorporados ao valor do bem adquirido, pois a entidade não tem direito de compensação. Considera ainda que o frete seja assumido pelo fornecedor, ou seja, eu comprei a mercadoria e o fornecedor vai deixar lá na minha empresa, tá certo? Ainda que o frete seja assumido pelo fornecedor como sua despesa e que o pagamento seja feito à vista, em dinheiro. Nessa situação hipotética, está caracterizado um fato administrativo permutativo. Aqui, pessoal, o que que acontece? Ó? Este fato aqui é um fato administrativo permutativo. Por quê? É o seguinte, ó. Se tem ICMS e IPI, então é um produto industrializado, tá certo? Só que eu não vou recuperar este ICMS, esse IPI. É como se fosse, pessoal, é como se fosse uma compra comum. Eu, pessoa física, vou comprar uma mercadoria. Aí essa mercadoria lá vai ter ICMS e IPI. Eu não vou recuperar essa mercadoria. Então vai ser o seguinte, ó. Eu vou debitar um ativo, tá certo? Por que que eu debito um ativo? Porque é um bem, tá certo? Então, ó, ou um ativo é um bem, tá certo? Então, e eu vou creditar o quê? Foi à vista, pessoal. Se foi à vista, é um caixa. Então, ó, ativo aumentou e o ativo diminuiu. Isso aqui, pessoal, é um fato permutativo, ó, permutativo. Tá lembrado que eu disse isso aqui, ó? Ativo quando aumenta e ativo quando diminui é um fato permutativo. Olha lá no comecinho da aula, pessoal. No comecinho da aula, ó, nós temos aqui, ó, os fatos permutativos, ó, permutativos, tá? Vamos continuar. Lembrando, pessoal, que nós já estamos na terceira, já fizemos, a quarta já fizemos, e aqui é a quinta, aqui é porque eu troquei aqui, ó. Aqui é a quinta questão, tá certo? Então, neste caso aqui, ó, nessa situação hipotética está caracterizado um fato permutativo. Isso aqui, pessoal, está verdadeiro, tá? Então, isso aqui está certo. Lembrando, ó, que o ICMS e o IPI, pessoal, ele está dizendo que ele não é compensado. O que significa compensado? Compensado é que a empresa no futuro poderia recuperar esse ICMS e esse IPI, tá? Como não tem essa compensação, então este lançamento é só isto aqui, ó. É como se fosse uma pessoa física comprando um material, tá certo, pessoal? É como se fosse uma pessoa física comprando um material. Vamos para a sexta questão. A sexta diz o seguinte: em relação aos fatos contábeis, julgo o item subsequente. O pagamento de um título de crédito de vencimento
sem encargos financeiros, por meio de um débito em conta corrente. É um fato contábil permutativo. O que é que a questão está dizendo, pessoal? Que eu tenho que liquidar um título de crédito, tá certo? Eu vou pagar ali, pessoal, um título de crédito. Só que não vai ter encargos financeiros. Pessoal, encargos financeiros serão os juros. Se não tem encargos financeiros, eu faço isso aqui, ó, um débito e um crédito. Veja que eu estou fazendo um pagamento. Pessoal, todas as vezes que tiver este nome aqui, ó, pagamento, então você credita caixa ou banco, tá certo? Ó, teve o nome pagamento é porque está saindo dinheiro da sua empresa. Então, caixa ou banco, você coloca aqui no ativo. Ativo, quando está sendo creditado, é porque esse ativo está diminuindo, tá certo? E eu estou pagando o quê? Eu estou pagando, pessoal, um título de crédito. Então, aqui, ó, eu vou debitar um passivo, título de crédito, uma promissória a pagar, um título a pagar. Então, aqui, pessoal, esse título de crédito é um passivo. Passivo, quando está sendo debitado, é porque esse passivo está diminuindo. Então, pessoal, veja aqui, ó, ativo e passivo, ó. Ativo diminuiu e passivo diminuiu. Isso aqui é um fato permutativo, permutativo. Vamos olhar lá no comecinho da aula, pessoal, esse fato permutativo, ó. Lembra que eu falei, ó, cabecinha com cabecinha, ó. Olha aí, ó. Vamos lá, voltar lá no comecinho, ó. Lá no começo. Olha aqui, ó. Veja que eu disse, ó, cabecinha com cabecinha, ó, cabecinha com cabecinha, diminuindo e diminuindo, é um fato permutativo. Ativo diminui, passivo diminui, tá certo? E se o ativo tivesse aumentando e o passivo aumentando, aí seria um fato permutativo também, tá? Vamos voltar lá na questão. A questão, então, pessoal, o que é que a questão está dizendo aqui? A questão está perguntando se, por meio de um débito, é um fato contábil permutativo. Então, o item está verdadeiro. Então, isso aqui, pessoal, está correto, tá certo? Então, está certo. Vamos para a sétima questão. Em relação aos fatos contábeis, julgo o item subsequente. A constituição de provisão para perdas esperadas associadas ao risco de créditos é um fato contábil de natureza modificativa. Pessoal, veja o seguinte, ó, a constituição de provisão para perdas esperadas, tá certo? Então é isto aqui, ó. Vamos supor que essas perdas esperadas seja uma perda por inadimplência, o meu cliente não está pagando. Então, quando eu faço a provisão para perdas esperadas, é isso aqui, ó. Vamos supor que seja uma EPCLD, ó. EPCLD, ó. Débito, despesa, despesa com EPCLD, EPCLD e credito, uma conta retificadora do ativo, a conta EPCLD. Essa conta EPCLD, pessoal, é uma conta retificadora do ativo, tá certo? Retificadora do ativo. E a despesa, pessoal, essa despesa com EPCLD é uma conta que vai modificar, é um fato permutativo. Veja que o que caracteriza um fato permutativo é quando, aliás, um fato modificativo. Um fato modificativo é quando eu tenho uma despesa, tá certo? Então, fatos modificativos é quando eu tenho uma despesa. Então, isso aqui, pessoal, é um fato modificativo. Já sei que é um fato modificativo. Como eu tenho uma despesa, é um modificativo
diminutivo. Diminutivo, tá certo? Então, aí a questão pergunta: a constituição de provisão para perdas esperadas, associada ao risco de crédito, é um fato contábil de natureza modificativa, verdade. Agora, pessoal, vamos só falar aqui um pedacinho aqui só sobre essa questão. O que é uma provisão de perdas esperadas associada ao risco de crédito? Associado ao risco de crédito, pessoal, é que eu vendi fiado, tá certo? Eu vendi fiado, então eu estou esperando o meu cliente pagar. E aí eu tenho quase que certeza que ele não vai pagar. Então eu já faço uma provisão para perdas esperadas, tá? Essa provisão a gente chama de estimativas de perdas, tá? Então a gente já vai estimar uma perda associada ao risco de crédito, ou seja, eu estou esperando receber esse dinheiro e não vou receber. Por isso, pessoal, que é um fato contábil de natureza modificativa, tá? Vamos para a oitava questão. A oitava questão diz o seguinte: com relação aos objetivos e princípios da contabilidade, aos elementos que compõem o patrimônio das entidades e aos eventos que podem vir impactar esse patrimônio, julgo o item seguinte: aquisição de mercadorias a prazo é um exemplo de fato administrativo modificativo. Vamos ver, pessoal. Aí você faz isso aqui, ó. Debita e credita, tá? Então veja aqui, ó, eu estou adquirindo mercadorias. Aí eu faço a seguinte pergunta: o que é que está entrando no meu patrimônio? Então, no meu patrimônio, pessoal, está entrando mercadorias. Quando está entrando mercadorias, eu posso chamar de estoques, tá? Estoques ou mercadorias para revenda, tá? Mercadorias. Isso aqui é uma conta do ativo circulante. Está sendo debitado. Se está sendo debitado, o meu ativo está aumentando. E eu vou creditar o quê, pessoal? Todas as vezes, tá? Isso aqui é muito importante, principalmente para a banca CESP. Toda vida que você compra mercadorias a prazo, isso aqui é fornecedores, tá? Fornecedores. Comprou mercadorias a prazo, fornecedores, principalmente para a banca CESP. Fornecedores. Então, isso aqui é uma conta do passivo. Passivo está sendo creditado, pessoal, passivo está aumentando. Então, aqui nós temos, ó, um ativo aumentando e um passivo também aumentando. Este fato aqui é um fato permutativo. Permutativo. Não alterou o meu patrimônio líquido. A principal característica de um fato permutativo é que não altera o patrimônio líquido. Então, a questão está perguntando se é um fato modificativo. Então, está errado, pessoal. Por que que está errado? Porque não altera o patrimônio. E o fato modificativo altera o patrimônio, tá? Fato modificativo vai altera o patrimônio líquido. Vamos para a questão de número 9. A questão de número 9 diz o seguinte: com relação aos atos e fatos administrativos, julgo o item subsequente. Um depósito bancário com recursos oriundos do caixa da entidade constitui um fato permutativo. Pessoal, isso aqui é o mais corriqueiro que ocorre nas empresas. Aliás, já diminuiu um pouco por causa do Pix, tá? Mas o que é que acontecia muito, né, até uns 5 anos atrás? Todos os depósitos ali. Vamos supor que eu tenha aqui um supermercado, pessoal. O dinheiro que entrava no dia seguinte, o funcionário já ia no banco depositar esse dinheiro. Então é isto aqui, ó, débito e crédito. Um depósito bancário, então está entrando aqui, pessoal, um depósito bancário. Então é bancos, tá? Contas do ativo circulante.
E de onde é que vai sair esse recurso? Oriundos do caixa. Então, eu vou creditar caixa. Caixa é uma conta do ativo circulante. Então, pessoal, o ativo está aumentando e o ativo está diminuindo. Então, isso aqui é um fato permutativo. Então, isso aqui é um fato permutativo. Então, esse item está correto. Esse item está correto, tá? Vamos para a 10ª questão. São 15 questões, pessoal. Vamos para a 10ª questão. Com relação aos atos e fatos administrativos, julgo o item subsequente. O aumento do caixa e do capital de uma entidade por meio de um aporte de recursos do sócio é um fato permutativo, pois não gera nem receita e nem despesa. Vamos ver, pessoal, o que é que acontece? Ó. O aumento do caixa, então, olha o que é que ele está dizendo, ó. O aumento do caixa, então eu já vou debitar caixa, tá certo? Debito caixa. E do capital, para o capital aumentar, pessoal, é uma conta do PL, ó. PL, quando para aumentar, este PL tem que ser o quê? Creditado. Então, aqui, ó, capital. Caixa é uma conta do ativo circulante e aqui é uma conta do PL. Pessoal, o caixa está aumentando. Caixa é uma conta do ativo. Ativo está aumentando. Capital é uma conta do PL. PL está aumentando. Veja, pessoal, que o ativo aumentou e o PL aumentou. Veja que são diretos o ativo e o PL. Então, isso aqui caracteriza um fato modificativo. Modificativo. E que modificativo é este? Modificativo aumentativo. Aumentativo. Tá certo, pessoal? Então, isso aqui é um fato modificativo aumentativo. Por que aumentativo? Porque o PL está aumentando. Então ele diz, ó, por meio de aporte de recursos é um fato permutativo. Errado, pessoal, está errado. Isso aqui é um fato modificativo aumentativo. Olha lá nas observações que nós fizemos lá no comecinho, pessoal. Olha aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Olha aqui lá no comecinho, tá, ó. Aqui as observações sobre os fatos modificativos, ó. O ativo aumenta e o PL aumenta, modificativo aumentativo, tá certo? Veja que aqui, ó, nós tivemos uma questão, cadê? Tá aqui, ó. Veja que aqui, ó, o PL diminuiu e o ativo diminuiu, ó. Ativo diminuiu, ó. Veja que aqui é um fato modificativo, ó. Modificativo, tá? Aqui foi na questão de número 2. Então, por isso que ele disse, ó, modificativo diminutivo. Por que diminutivo? Porque meu PL está diminuindo. Olha aí lá no nosso comecinho da nossa aula, pessoal. Olha aí, ó. Ativo quando diminui, o PL diminui, fato modificativo diminutivo, tá? Vamos para a próxima questão. Vamos para a próxima questão. A próxima questão vai ser a questão de número a 8 nós já fizemos, a 9 já fizemos, a 10 também, que foi agora, pessoal. Então vamos para a questão de número 11. A questão 11 diz o seguinte: com relação aos atos e fatos administrativos, julgo o item subsequente. O pagamento de uma conta sem juros. Pessoal, não tem juros. Metade em cheque e metade em dinheiro. É um fato misto. Vamos ver, pessoal, vamos ver. Ó. Eu debitei, tá certo? Ó, eu estou pagando. Se eu estou pagando, pessoal, então eu vou creditar um caixa, tá certo?
Só que foi metade em dinheiro e metade em cheque. Então, metade em dinheiro é caixa e a outra metade é banco, tá? Banco está representando o cheque. Aqui é uma conta do ativo, aqui é uma conta do ativo. Os dois estão diminuindo, tá? E aí, pessoal, eu estou fazendo o pagamento de uma conta. Então, eu vou colocar aqui um passivo, tá? Contas a pagar, ó. Contas a pagar. Isso aqui é um passivo, pessoal. Passivo, quando está sendo debitado, esse passivo está diminuindo. Então, pessoal, nós temos isso aqui, ó. Passivo diminui, ativo diminui e ativo diminui. Isso aqui é um fato permutativo. Permutativo, tá? Para ser um fato misto, tinha que ter uma despesa ou uma receita, tá certo, pessoal? Para ser um fato misto, tem que ter uma receita ou uma despesa. Se não tiver, não vai ser um fato misto. Então, aqui, ó, você pagou com juros, tá? Então, se pagou com juros, e está abordando a questão naquele momento ali, aí já seria um fato permutativo, tá? Vamos supor que a questão dissesse assim, ó, pagamento de uma conta com juros, tá? Se ele dissesse, ó, com juros, aí se dissesse com juros, aí você já iria colocar aqui, ó, já iria colocar aqui uma despesa de juros, ó, despesa de juros. Aí já seria um fato misto. Por que que seria um fato misto? Porque nós temos um fato permutativo e um fato modificativo, tá certo? Mas a questão não perguntou isto. A questão só perguntou o pagamento de uma conta sem juros, metade em cheque, metade em dinheiro, é um fato misto. Está errado. Então, isso aqui, pessoal, está errado, tá? Vamos para a nossa 12ª questão. A 12ª questão diz o seguinte: quanto às contas contábeis, julgo o item que se segue. A expressão contábil de um fato permutativo necessariamente envolve ao menos uma conta de natureza devedora e uma conta de natureza credora. Pessoal, a questão está perguntando isto aqui, ó. Sempre que tiver um fato permutativo, vai ter uma conta de natureza devedora e uma conta de natureza credora, tá? Então, o que é uma conta de natureza devedora? Conta de natureza devedora, ó, devedora, tá? São contas do ativo, tá? Contas retificadoras do passivo e retificadora do PL. E natureza devedora também, pessoal, temos as despesas, tá? Despesas, despesa, natureza devedora. Despesa tem natureza devedora, tá? E a de natureza credora, é só você colocar as que estão faltando. As natureza credora, pessoal, são isto aqui, ó. Credora. Natureza credora, nós temos as contas do passivo, as contas do PL e retificadora do ativo, tá certo? Retificadora do ativo. E também nós temos as receitas, tá? Receita tem natureza credora. Receita tem natureza credora, tá? Então, pessoal, ó, o que significa a natureza? A natureza, pessoal, é o modo como a questão cresce, tá? É só você perguntar, é só você lembrar assim, ó. Vamos lembrar assim, quando o pessoal do Nordeste, né, muito tempo atrás, o pessoal sempre dizia assim: esse menino tem natureza forte, ou seja, a conta, pessoal, a natureza dela é que vai dizer se ela é forte ou se ela é fraca. Então, uma conta do ativo
A natureza do ativo é de aumentar a débito, tá certo? Então, a natureza é aquela coisa forte. Aí ele diz, ó, a expressão contábil de um fato permutativo necessariamente envolve ao menos uma conta de natureza devedora e de natureza credora. Isso aqui, pessoal, está errado. Por que que está errado? Porque você vai ter assim, ó, debitei, estou comprando mercadorias à vista, ó, mercadorias à vista. Tá certo? Ó, então, eu debitei caixa. Caixa é uma conta do ativo circulante, natureza devedora. E vou creditar o quê? Vou creditar, aliás, eu estou comprando, né? Estou comprando, se eu estou comprando, pessoal, então está entrando mercadorias, ó. Mercadorias. Mercadorias é uma conta do ativo, natureza devedora. E foi à vista. Se foi à vista, pessoal, saiu dinheiro do meu caixa ou do meu banco. Ativo circulante, natureza devedora. Então, ele está dizendo, ó, necessariamente envolve ao menos uma conta de natureza e uma conta credora. Não. Pode acontecer de as duas serem devedora, como foi o caso aqui da questão, pessoal. Essa questão aqui, ó, natureza devedora. Por isso que o item está errado, tá certo? O item está errado. Vamos para a 13ª questão. A 13ª questão diz o seguinte, pessoal. Julgo o item a seguir em relação aos fatos que afetam a situação patrimonial das entidades contábeis. Considere que a empresa tenha chegado a um acordo com um de seus fornecedores para saldar determinado débito com a entrega de um ativo de companhia. Considere ainda que nenhum desconto tenha sido concedido pelo credor e nenhum encargo adicional tenha sido pago pela devedora. Nessa situação, a variação no patrimônio dos envolvidos foi qualitativa e não quantitativa, não se tratando de um fato contábil modificativo. Pessoal, essa questão está o quê? Está correta. O que é que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, ó, eu estou devendo para determinada empresa, tá certo? A minha empresa está devendo. Aí eu disse assim, ó, vamos fazer um acordo. Eu entrego um veículo e aí a gente quita a dívida. Aí o cara disse, ok, uma pela outra, você está trocando aqui, pessoal, o seu ativo por uma dívida. Olha o que é que vai acontecer, ó. Debitou um passivo. Por que que eu debito um passivo? Porque eu estava devendo. Se é um passivo, pessoal, o passivo, quando está sendo debitado, o passivo está diminuindo. E eu vou creditar o quê? Eu vou creditar um ativo. Por que que eu vou creditar um ativo? Porque estou tirando um ativo da minha companhia, pessoal. É como se eu estivesse pagando alguma coisa, só que neste caso é um bem que eu estou tirando, tá certo? Então aqui, ó, eu vou creditar um ativo. Ativo, quando está sendo creditado, o ativo está diminuindo. Então, isso aqui, pessoal, é um fato permutativo, tá certo? Então, este fato aqui é um fato permutativo. Aí, o que é que ele diz, ó? E não quantitativa, não se tratando de um fato contábil modificativo. Então, a questão está correta. Pessoal, veja que a questão está correta não é por causa do fato permutativo, é porque ele está dizendo aqui, ó, não se tratando de um fato contábil modificativo. Então, está verdade, nós estamos tratando de um fato permutativo, tá certo? Veja que essas questões, pessoal, às vezes você tem que ter bastante cuidado na hora de resolver e na hora de interpretar a questão, tá certo?
Vamos para a próxima questão, a questão de número 14. A questão 14 diz o seguinte: julgo o item a seguir em relação aos fatos que afetam a situação patrimonial das entidades contábeis. Quando o novo sócio ingressa na companhia, aportando capital social em dinheiro, ocorre um fato permutativo, visto que nenhuma conta de resultado é afetada. Pessoal, já fizemos essa questão antes, praticamente desse mesmo jeito. É isto aqui, ó. Um novo sócio ingressa, aportando capital social em dinheiro. É isto aqui, pessoal, ó. Débito caixa, porque está entrando dinheiro na minha empresa, tá? Ó, caixa, uma conta do ativo circulante. Estou creditando o quê? Estou creditando capital social, uma conta do PL. Aqui, pessoal, PL está aumentando, tá certo? E aqui é um ativo e esse ativo está aumentando. Então, aqui, ó, ativo aumentou, PL aumentou. É um fato modificativo, aumentativo, tá? Aumentativo. Agora, pessoal, vamos explicar o que significa esse novo sócio para você entender, tá certo? Aqui está a minha empresa, pessoal, ó. Aqui está a minha empresa, tá certo? Ó, aqui está a minha empresa. Aí vem um camarada lá de fora, né? Que eu não sei nem quem é, ó. Eu não sei nem quem é. Só para a gente ter a ideia, pessoal. Só para a gente ter a analogia, tá? Ó. Tá aqui o camarada aqui, ó. Aí esse camarada chega e diz assim, ó, eu quero entrar para fazer parte da sua empresa. Aí eu digo, ok, mas para você fazer parte da minha empresa, você tem que entrar com dinheiro. Então, este camarada aqui, pessoal, vai dar dinheiro para a empresa. Então, chama-se isso aqui o aporte, tá certo? É quando o aporte, é quando a pessoa entra na empresa. Então, ele tem que dar alguma coisa para a empresa. Então, neste caso aqui, ele deu dinheiro, tá certo? Poderia ser com outras coisas? Poderia ser com mercadorias, poderia ser com mercadorias, poderia ser com imóveis, poderia ser com imóveis, poderia ser com veículos. Então, são veículos. Então, a pessoa pode aportar o capital com alguma coisa suscetíveis em valores, tá certo? Mercadorias, imóveis, veículos, aí você pode entrar na empresa, tá? E neste caso aqui da questão, ele disse, ó, um novo sócio ingressa na companhia aportando capital social em dinheiro. Então, ele entrou com dinheiro. Então, é este o lançamento aqui, pessoal. Ó. Débito caixa e credito capital social, tá? Se fosse com mercadorias, aí eu debitaria mercadorias e creditaria capital social, tá? Então, neste caso aqui, nós temos um fato modificativo aumentativo. Pessoal, e para nós encerrarmos por hoje, nós temos aqui a questão de número 15. Com relação aos atos e fatos administrativos e aos fatos contábeis, julgo o item seguinte: ocorre um fato modificativo diminutivo quando, pelo decurso do prazo, os juros passivos de uma obrigação são reconhecidos como despesas de juros. Pessoal, o que é isto aí que ele está dizendo? O reconhecimento. Ele está dizendo o seguinte, ó, você tinha até tal dia para me pagar. Eu tinha que pagar uma obrigação, pessoal, no dia 30, tá certo? No dia 30. Passou o dia 30, eu não tinha o dinheiro. Então, a partir deste momento, está correndo o quê? Está correndo juros. A partir desse momento está correndo juros. Então, a partir do dia primeiro já são reconhecidos como despesas de juros. Então, pessoal, o que é que ele está dizendo aqui? Ó? Ocorre um fato modificativo. Então, eu vou reconhecer esses juros. Ó? Débito, despesas de juros, tá? Despesas de juros e vou creditar juros a pagar, se for só os juros,
E se ele estiver envolvido na própria conta, aí eu já vou fazer o pagamento. Então, aqui, pessoal, ó, nesse caso, ó, despesas de juros, e aqui, juros a pagar, juros a pagar, tá certo? Ó, então, o reconhecimento é isto aqui, ó, reconhecimento. Eu estou reconhecendo. O que é reconhecer, pessoal? Reconhecer é quando eu digo realmente eu estou devendo. Então, aqui é o reconhecimento, ó. Despesas de juros é uma despesa e juros a pagar é um passivo. Então, isso aqui, pessoal, é um fato modificativo, modificativo, tá? Modificativo, olha que é uma despesa, então é um modificativo diminutivo, diminutivo, tá? Diminutivo. Agora, se a questão dissesse assim, ó, agora se a questão dissesse, então esse item aqui, pessoal, está correto, tá? Então, esse item está certo. Ó. Um fato modificativo diminutivo. Quando, pelo decurso do prazo, os juros passivos de uma obrigação são reconhecidos. Então, ele foi só reconhecido, tá? Agora, pessoal, ó, chegou no dia 30, eu não paguei. Aí eu vou pagar no dia 5. Aí, na hora do pagamento, pessoal, na hora do pagamento, aí já vai acontecer um fato misto, tá certo? Na hora do pagamento já vai acontecer um fato misto. Como era que seria essa na hora do pagamento? Na hora do pagamento, pessoal, você vai debitar aqui, ó. Vamos supor que seja um fornecedor, ó. Debita fornecedor, fornecedor, debita essa despesa de juros, tá, pessoal? Ó, essa despesa de juros aqui foi só reconhecida quando eu for pagar, tá certo? Então, isso aqui, na hora do pagamento, aí já vai ser um fato permutativo. Por quê? Aliás, um fato misto, porque vai acontecer um fato permutativo e um fato misto. Quando são só reconhecidos receitas ou despesas, é um fato modificativo. Se for uma despesa, modificativo diminutivo. Se for uma receita, modificativo aumentativo, tá? Então, só para relembrar, pessoal, ó, permutativo, 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 modificativo e misto ou composto, tá? Misto ou composto. Permutativo, ativo, passivo e PL. Pessoal, veja que fica fácil de você fazer. Ó. Ativo aumentou, ativo diminuiu. Passivo aumentou, passivo diminuiu. PL aumentou, PL diminuiu. Veja que aqui são três fatos permutativos. Aí você faz isso aqui, ó, cabecinha com cabecinha 4 e aqui 5. Então, fatos permutativos nós temos 5, tá? Modificativo. Modificativo, pessoal, quando tem uma despesa, quando tem uma receita ou o ativo aumenta e o PL aumenta. Ativo diminui, PL diminui. Passivo. Passivo é inverso, tá? Passivo aumenta, PL diminui, PL diminui. Veja que aqui é inverso, pessoal, ó. Veja que aqui está aumentando, ó. Aumentou, aumentou, ó. Aqui diminuiu, aqui diminuiu. Já o passivo, ó. Passivo aumentou, PL diminui. Passivo diminui, PL aumenta, tá certo? O que é que caracteriza um fato aumentativo ou diminutivo é o PL, tá certo, pessoal? O que caracteriza é o PL. E o fato misto? O fato misto ocorre quando acontece um fato permutativo, permutativo, mais um fato modificativo, modificativo, tá? Então é isto, pessoal.
Por aqui nós vamos ficando, tá? Lembrando que o nosso curso, pessoal, a especialização do nosso curso é para o exame de suficiência, mas isso não significa dizer que nós não possamos dar outras aulas, tá certo? Então é isto, curso de contabilidade professor Moreira, trabalhando 24 horas por dia para sua aprovação no exame de suficiência e agora também em concursos públicos. Até a próxima, pessoal.